Porque nós estamos traçando o nosso roteiro nessa encarnação. O trabalho está nos trazendo a segurança necessária, a dignidade que nós precisamos. Que Deus abençoe. Que Jesus permita que nós possamos nos superar para mostrar o valor do trabalho. Que Jesus esteja com cada um de nós, nos dando muita lucidez, muita calma, Pai. Equilíbrio para nós passarmos o melhor que nós recebemos da espiritualidade. Isso está em todos os livros, na codificação, no Evangelho. Então, que Deus esteja conosco. Um bom dia para todos vocês, que estão chegando para acompanhar o nosso Evangelho de hoje. E nós vamos falar do capítulo 25, Buscai e achareis. E os itens 3, 4 e 5 diz: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho de pesquisa, trazendo descobertas e invenções já feitas e prontas a serem utilizadas. Ele não teria incômodo nenhum, nem mesmo de pensar. Mas os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Eles vêm unicamente mostrar a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz. E ele diz: anda e chegarás. Toparás com pedra? Tira elas do caminho você mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. É muito importante esse evangelho, esse capítulo do evangelho, buscai e achareis. E no item 5, o Kardec fala: do ponto de vista moral, estas palavras de Jesus, buscai e achareis, significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos, e como anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal é o sentido da palavra: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quer dizer, é tão importante o valor do nosso trabalho, que nós vamos ver hoje, que o Livro dos Espíritos, no capítulo 3, o Livro dos Espíritos foi onde começou o nosso entendimento da espiritualidade, a codificação de Kardec, de tudo o que os Espíritos trouxeram para nós. Então ele vai perguntar na questão 674, a necessidade do trabalho é lei na natureza?
A espiritualidade diz que sim, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. Não é? Mas a civilização, a modernidade obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e aumenta os prazeres. Então é necessário trabalhar cada vez mais para cumprir essas necessidades. Não é? E aí Kardec pergunta, por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E a espiritualidade fala, não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então nós já deduzimos daí que a gente, quando está planejando uma nova ação, nós estamos trabalhando. Quando nós estamos estudando um assunto, isso é trabalho. Quando nós estamos somatizando uma reflexão, nós estamos trabalhando internamente nas construções do espírito. Então, tudo é trabalho na natureza física e espiritual, né? Isso está bem claro nas respostas da espiritualidade. Então, Kardec pergunta por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, a espiritualidade diz. É expiação, mas ao mesmo tempo é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à sua inteligência. Por isso é que seu alimento, a sua segurança, o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade, né? Mas ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Mas Kardec, muito perspicaz, muito inteligente, ele pergunta, pois, por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? E eles respondem, tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles é de acordo com a inteligência de que dispõem. Não é? Eles se limitam a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso. Porque quando eu digo o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Olha o que ele está dizendo aqui, né? Mas ao homem visa um sentido duplo, né? É a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que é também uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Então, nós deduzimos o desenvolvimento da inteligência, nós conseguimos analisar situações com um novo olhar, com uma maior responsabilidade. E estudando obras de alto valor espiritual, nós desenvolvemos uma melhor compreensão da vida. Fazemos melhores escolhas, analisamos melhor o caminho que nós queremos seguir. Ele está em consonância com as leis de Deus? É todo um pensamento que vai sendo acrescido para a nossa evolução. E o Kardec continua, nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à necessidade de trabalhar? E a resposta não se faz esperar. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são as nossas necessidades, menos material é o trabalho. Mas não podemos deduzir daí que o homem se conserve inativo e inútil,
porque a ociosidade, ela seria um suplício, em vez de ser um benefício, né? E aí o Kardec pergunta: achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bem suficiente para lhe assegurar a existência? E eles respondem: pode ser que do trabalho material ele esteja livre, mas ele tem obrigação de se tornar útil com os meios de que disponha, né? Ele tem que aperfeiçoar a sua inteligência e a dos outros, o que é um trabalho, né? Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. E Kardec ainda pergunta: qual é o limite do trabalho? E a resposta é o limite das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa o homem inteiramente livre. Então, tem uma afirmação do Emmanuel muito inteligente. Então ele fala: o céu auxilia sempre a quem trabalha, mas espera de quem trabalha o auxílio possível para todos aqueles que ainda não descobriram o valor do trabalho. Então, nós não podemos ver que é isso que a espiritualidade trouxe para nós, mostrando o valor, a força do trabalho. Eles estão nos auxiliando, mas espera que a gente estenda esse leque para as pessoas que nos cercam, né? Que ainda não descobriram essa concepção do valor do trabalho como uma ocupação útil. É uma dinâmica de bem-estar, né? É um roteiro para nós sermos livres e independentes dentro da nossa própria caminhada, não é? Porque nós estamos traçando o nosso roteiro nessa encarnação, não é? O trabalho está nos trazendo a segurança necessária, a dignidade que nós precisamos, não é? Por quê? O trabalho físico está garantindo o nosso rumo, o nosso sustento, o nosso caminho, a nossa segurança, né? O trabalho no nosso interior está construindo um novo homem, né? E o trabalho para Deus, ajudando os nossos irmãos em necessidades e prioridades. É servir, né? Com tudo que nós temos, servir a quem está do nosso lado necessitado, né? Tem um trabalho interno. É fantástico esse exemplo que eu vou dar hoje, é fantástico, né? Isso está no livro A Arte do Convencimento. É um livro para dialogador, né? E é do Luiz Gonzaga Pinheiro. Ele está comentando que ele havia ficado curioso sobre uma história de Gandhi ter mudado o seu conceito de vida por causa da sua mulher, né? E um dia ele estava pesquisando artigos do Martin Luther King Jr., ele encontrou a explicação, né, onde Gandhi respondia a uma pergunta sobre a não violência. E ele diz: eu aprendi a lição da não violência com a minha mulher, quando eu tentei curvá-la à minha vontade. De um lado, a sua resistência determinada à minha vontade. Do outro lado, a sua quieta submissão ao sofrimento que a minha estupidez lhe causava, né? Isso acabou me deixando envergonhado de mim mesmo e me curaram da minha estupidez de pensar que eu nascera para dominá-la, né? Não precisa nem ver que pergunta que foi feita para ele, né? Então é um trabalho interno de alto valor. Ele entendeu e assimilou essa lição da paz pela não violência, né? Marcou o mundo, libertou o país dele da escravidão, porque todo o que ele viu, o que ele aprendeu com a esposa dele, né? Ser resistente aos mandos dele, mas se submeter quieta
né? Ele compreendeu quanto ele tinha sido estúpido quando ele achou que ele poderia dominá-la. E foi aí que ele passou a viver com seus próprios meios e seus próprios recursos. Tem filmes do Gandhi mostrando toda a força de vontade que ele demonstrou para libertar o país do domínio inglês, não é? Então, isso é fantástico, né? Mas no livro Consolador, sobre o trabalho íntimo, o Emmanuel é determinante. Só o trabalho de autoevangelização é firme e imperecível. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito, porquanto, depois de vossa edificação, com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livres. E a Memê fala sobre a senda de perfeição. Quem move as mãos no serviço foge à treva e à tentação. Trabalho de cada dia é senda de perfeição, não é? E uma coisa muito importante da Madre Teresa de Calcutá, que cabe aqui demais da conta: mãos que servem são mais santas que lábios que rezam. Isso já diz tudo que nós precisamos saber, né? Que nós precisamos entender. E no livro Caminho Espírita, essa lição é do André Luiz, e ele está pedindo para nós: auxilia sempre. E ele vai mostrar a ação, a importância do nosso corpo físico para o desenvolvimento do espírito. E ele fala: o cérebro trabalha para que raciocines. O coração trabalha para que te sustentes. O sangue trabalha para que te equilibres. Os nervos trabalham para que observes. As glândulas trabalham para que te controles. Os pulmões trabalham para que respires. Os ossos trabalham para que te levantes. Os cabelos trabalham para que te protejas. O estômago trabalha para que te nutras. Os olhos trabalham para que vejas. Os ouvidos trabalham para que ouças. A língua trabalha para que te exprimas. As mãos trabalham para que construa. Os pés trabalham para que te movas. Então é todo um conjunto de forças trabalhando para permitir a atuação do espírito no campo físico, né? Então, entre essas forças que trabalham no teu próprio corpo para te servir, o que fazes de ti mesmo para servir aos outros, não é? Então, ante a lei de Deus, o ato de servir é luz em toda parte. E essa lei está te pedindo: ajuda agora alguém, auxilia também, né? Recorda que a preguiça é o retrato da morte. Toda a vida auxilia também. E isso me lembra Rabindranath Tagore, porque ele diz: adormeci e sonhei que a vida era alegria. Eu despertei e vi que a vida era serviço. Eu servi e vi que o serviço era alegria. Isso me lembra muito Terezinha Oliveira, porque ela gostava demais desse pensamento do Tagore. E o Marco até colocou há uns 10 dias no Facebook. Aí eu achei fantástico, foi de lá que eu copiei, né? Mais um caminho de luz que está traçado para nós. Em qualquer estação que nós estejamos de melhoria, de progresso, de aperfeiçoamento, de elevação, o trabalho no bem será sempre o caminho de luz na nossa vida, né? Porque se você está dizendo que é inexperiente, é no trabalho que você vai achar a maturação que você precisa. Se você está dizendo que está numa condição de fraqueza,
O trabalho é a escola que te fará forte ante as exigências da vida, para frente, para o alto, exigências edificantes, não é? Se você falar, mas eu estou tão sem mérito, você vai adquirir seus méritos através do trabalho. Esse é o caminho de acesso a méritos, né? Se você se assevera nas sombras da ignorância, o estudo é uma lâmpada acesa que vai te clarear a existência. E estudar é trabalho, né? Você tem companheiros que te abandonam, mas esse meio, o trabalho, é onde você vai adquirir outros companheiros de acordo com os seus encargos, né? Você consegue uma promoção. Você conseguiu porque você demonstrou capacidade para novas responsabilidades. Os títulos vão mudando de acordo com a encarnação. Então, aqueles que chegaram antes de você vão te dar força para você prosseguir na nova jornada que você se encontra. Mas quando aqueles outros companheiros chegarem depois de você, ajude eles também a vencer nessa nova meta, nessa nova promoção que eles tiveram, né? Porque se tem adversário te incomodando, o trabalho é a norma de ação para que te respeitem. Se você tem a necessidade batendo a tua porta, é a providência com que você vai liquidar essas necessidades. Se você tem mágoa te aniquilando as horas, o trabalho é o dissolvente que destrói essas mágoas, né? Se entrega no trabalho, até o dia você entender a posição do outro. O outro é filho de Deus, chegou por outros caminhos, mas também está chegando, né? Então um dia você vai entender a posição dele, né? Talvez não fosse te magoar, né? Não foi de propósito que ele te magoou. Então é o trabalho que vai te alijar dessa mágoa, vai limpar teu coração dessa mágoa, né? Se você está sendo apedrejado por calúnia, é no trabalho que você vai desmentir isso. Se entregue ao trabalho firme e forte, e essas calúnias cairão por terra. É a força do teu exemplo. Se você está com uma tentação te assediando, é no trabalho que você vai frustrá-la. Não tenha dúvida quanto a isso, né? Se alguém te humilha, é a força que te levanta. Se você sofreu prejuízo, é o campo em que te refazes, né? Entrega a Deus. Por quê? Se você sofreu um prejuízo, você tem claro na sua consciência o valor do trabalho. Você venceu porque soube realizar. Isso faz parte das tuas experiências, de todas as dificuldades que você venceu para chegar onde estava. Você venceu pela sua capacidade, né? Se alguém te dá uma rasteira, você sabe por onde começar novamente e reconstruir a sua vida. É no trabalho que você se refaz, né? Então trabalha sempre construindo a felicidade alheia e você vai estar edificando a sua própria felicidade, porque você está educando a tua mente, você está indo além do que você esperava conseguir, com força, com coragem, com determinação. Avante, avante, vá em frente, porque o amor é Deus na criatura, gerando bênçãos. O trabalho é a criatura em Deus, realizando prodígios, né? Se você perdeu o emprego, a tua inteligência lá você desenvolveu. A tua inteligência vai com você, né? Você vai conquistar outro patamar de experiência. Mas vá em frente, vá à luta. Isso para nós é muito importante, né? Então eu quero ver aqui.
o que está sendo colocado aqui para nós. Vamos ver. A Leninha já falou, vamos ver desde o início. Bom, vamos lá, da Leninha para adiante, né? Quando invocamos a Deus, Ele ouve, atende aos nossos pedidos, perdoa as nossas faltas, nos recebe como os filhos, nos dá a vida eterna. Perfeito, Leninha, perfeito, né? Aí a Vera, a Lúcia fala, mão e cabeça parada só dá coisa errada. Leva a pessoa para o vício, para o erro. Né? A Nájila diz, a vida em si é um conjunto divino de experiências. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associados aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. E não é? O meu computador está travando. O Ricardo diz, o trabalho é o combustível evolutivo que nos permitirá dar passos firmes na direção do Cristo. É isso, né? Que bom que isso está ficando claro. A Márcia Oliveira me fala, isto me faz pensar no trabalho dos queridos irmãos que fundaram a nossa Casa de Jesus. Em nossa responsabilidade e privilégios em continuar esse trabalho de edificação dos objetivos de luz. Gratidão aos fundadores dessa casa que nos acolhe. Ai, Márcia, me tocou o coração. Gratidão. Quem seria de nós sem essa bênção? Né? Sem esse amor que eles deixaram para nós, sem esse pilar de sustentação que eles deixaram para nós, né? A Kátia, ela fala, nossa sociedade por muito tempo nos fez acreditar que um amigo que trabalha a seu lado era um concorrente. E graças a Deus eu nunca acreditei nisso. Sempre ajudei e ensinei todos os novatos e fiz deles grandes amigos de jornada. Eu segui esse pensamento a minha vida inteira. Eu nunca deixei de ensinar ninguém o que eu tinha aprendido. Kátia, isso me fez um bem enorme, né? É isso, Márcia, foi emocionante a sua colocação, perfeito, Yara, foi mesmo, né? Então vamos retornar. Porque diante do trabalho existe a excelência do trabalho, né? Então, o Emmanuel fala, nunca é demais essa referência ao trabalho, porque o trabalho é fator de evolução e burilamento. É um trabalho de inteligência, é um trabalho da tua disciplina, é um trabalho do teu esforço pessoal. Né? Então, é no trabalho que o espírito se refaz para a sua jornada renovadora em direção a objetivos supremos da nossa vida. É um programa de esforço criativo que nós temos que acreditar, né? Porque é o trabalho que vai dissolver as nossas velhas imperfeições. Então, se você se reconhece sob a pressão de dívidas, o trabalho vai abonar seguramente a quitação das tuas dívidas, né? Se você está defrontado por necessidades materiais, descobrirás nele a saída contra a penúria.
Se aspiras ao progresso, terás de adotar com ele a cobertura de teus planos. Se trabalhos, se patrimônios amoedados te garantem a ociosidade, né? Como Kardec pergunta aos espíritos, né? Alguém te falar, você não precisa trabalhar. Eu falo para você, continua oferecendo o melhor das tuas energias, porque o trabalho é a defensiva contra o tédio e a viciação, capazes de te arruinarem a existência. Né? Mas onde você estiver, trabalha construindo o bem. Né? Esse trabalho você abraça como serviço, é a tua rota de cada dia. Né? E com a tua utilidade para os outros, você vai obter, através dos outros mesmo, o caminho, o apoio, o auxílio, o incentivo para a sua segurança, para a sua tranquilidade, para a sua alegria e para a sua libertação. Porque a glorificação do trabalho é um serviço evangélico. Né? Antes de Jesus vir à Terra, apesar dele ter mandado espíritos iluminadíssimos fazerem a tua parte, deixarem o seu exemplo no mundo, a terra era um latifúndio povoado de senhores, de escravos. O serviço era considerado desonra, né? O destaque social no passado remoto resultava da caça. Né? Então os tronos se erguiam quase sempre sob escuros alicerces de rapinagem. Né? Os favores da vida pertenciam aos mais espertos, aos mais poderosos. Qualquer infelicidade econômica que uma família tinha, né? Eles iam parar no cativeiro, porque trabalho era sinônimo de aviltação. Em todas as cidades pululavam escravos de todos os matizes, e só aos escravos era conferido o dever de servir. E eles tinham que se sujeitar, porque a punição era muito severa. A Roma, na época do Império, era repleta de cativos, né? Que eles tomavam à força do Egito, da Grécia, da Gália, das cidades que eles dominavam. Na Revolução de Espartaco, no ano 71, antes da era cristã, foram condenados à morte, olha que absurdo, 30 mil escravos na Via Ápia. A única falta deles é que eles queriam um trabalho digno, um trabalho decente, eles queriam uma liberdade edificante. E eles foram condenados à morte. 30 mil escravos. Né? Olha quantos erros cometidos no passado. Né? Mas aí Jesus veio. E surge uma nova época para o mundo, porque o ministério de Jesus é, sobretudo, de ação e movimento. Né? Todo dia o mestre se levantava e se devotava ao bem dos semelhantes. Ele queria servir e ele entrava pela noite adentro, educando os seus discípulos, né? Porque como um médico, licença, ele não descansa no auxílio efetivo aos doentes. Como um professor, ele não se fatiga repetindo as lições. Como juiz, ele exemplifica a imparcialidade e a tolerância. Como benfeitor, ele espalha sem cessar as bênçãos do amor infinito. Como sábio, ele coloca a ciência do bem ao alcance de todos. Como advogado, ele defende os interesses dos fracos e dos humildes. Trabalhador divino, ele serve a todos, sem reclamar e sem recompensa. Então, o exemplo do Cristo é sublime, é contagiante.
né? Cada companheiro do apostolado, mais tarde, eles saem do comodismo para ajudar e para ensinar em nome de Jesus. Eles rasgaram para eles horizontes mais vastos à compreensão da vida, para eles e para todos os que eles ajudaram, né? Porque depois, na perseguição dos cristãos, eles viram a necessidade do auxílio mútuo. Eles tiveram realizações no capítulo do trabalho, assim que a gente não consegue estimar ainda com tudo que nós já lemos das obras que nós já estudamos, não é? Então, aquelas pessoas que eram convertidas ao Evangelho de Jesus, o objetivo deles, o serviço deles, era amparar os companheiros mais necessitados. Esses aprendizes da Boa Nova se espalharam em atividades na indústria, na agricultura, nas artes, nas ciências, na instrução, no comércio, na enfermagem, na limpeza pública. Eles disputavam recursos para auxiliarem os companheiros de ideal, que estavam na servidão, que estavam na indigência, em grandes sofrimentos, que estavam nas prisões. Teve exemplos de cristãos que jejuou por 2, 3 dias para acumular dinheiro para o trabalho de assistência ao próximo. Aí o trabalho passa a ser interpretado por bênção divina, né? Que é disso que nós estamos falando hoje, a bênção divina. Paulo de Tarso, ele se transferiu da dignidade do sinédrio para o duro labor do tear. Ele confeccionava tapete, ele não queria ser pesado a ninguém. E ele foi garantindo, desse modo, a sua liberdade de palavra e de ação, né? Então, ele é o símbolo do cristão, que educa e realiza. Então, ele está demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se à força do exemplo, né? Ele aprendeu as atividades do tear, que era a atividade econômica da família dele. Foi onde a família dele fez fortuna. E ele começou com um tearzinho aí, né, de segunda mão, botou uma tenda lá e foi fazer tapete. Ele ajudava, ele trabalhava, ele falava de Jesus para as pessoas que vinham encomendar os tapetes. Ele foi, por isso que diz a liberdade de palavra e de ação. Isso está no livro Paulo e Estevão. Então, até hoje, honrando no trabalho digno a norma fundamental de ação, o cristianismo é a força libertadora da humanidade no mundo inteiro, né? E a Nájila Alunalva, né? Falando aqui também, a Nájila, peraí que o meu computador tá esquisito hoje, gente. A Alunalva está dizendo, Márcia, sempre me emociona e a Aniceia me inspira a retidão e fé no Evangelho. Vivência, né? Vivência. A Nájila fala, um trabalho reflete a grandeza do nosso ideal, porque é preciso conjugar a sabedoria de desejar, a sabedoria de planejar, de sonhar, com a habilidade de executar com segurança, com disciplina, com fidelidade à proposta de Jesus para o mundo de hoje. É o nosso grande aprendizado de cada encarnação. A Andréa diz, o trabalho é uma instituição de Deus. Quem move as mãos no serviço, foge à treva e à tentação. Trabalho de cada dia, senda de perfeição. É isso mesmo, né? Isso daí é da Meimei, por intermédio do Chico. A Malu fala, o trabalho nos torna úteis no plano material e espiritual. Faz parte da nossa evolução. E Jesus falou, meu pai ainda trabalha e eu trabalho também. Olha o trabalho que eles têm nas mãos, né?
A Vera Lúcia Ardib fala: servir é 1000 vezes melhor que ser servido. É perfeito, né? E no livro Religião dos Espíritos é que tem uma lição: trabalha servindo, né? Que ainda se refere à questão 676 do livro dos Espíritos, porque é isso que ele diz: a cada momento o Criador concede a todas as criaturas as bênçãos do trabalho com um serviço edificante, não é, Malu? Né? Então não permita que o repouso excessivo te anule essa oportunidade divina que você tem nas mãos. Né? O tempo vazio é flagelo na alma, né? Em favor das energias perniciosas que devastam a vida. Não há corrosivo da ociosidade que possa resistir aos antídotos da ação, né? No trabalho você não se perde na ociosidade, nos vícios não se perde na ignorância. Então, se você tem obstáculo, trabalha servindo. E você vai entender que aquele embaraço foi uma lição, né? Então, no trabalho em que você possa fazer o melhor para os outros, você vai encontrar a quitação do passado, as realizações do presente e os créditos do futuro. Essa é a essência das nossas vidas. A Nájila já falou isso ali atrás, né? E é pelo trabalho que você conquista o respeito das pessoas que te cercam, a riqueza da experiência, a cultura, o tesouro da simpatia, a solução para o tédio e o socorro a toda dificuldade. Porque nós não podemos deixar de mostrar, de anotar aqui uma coisa muito séria. Porque o trabalho existe nas faixas superiores e nas faixas inferiores do mundo. Porque o movimento que aprisiona e a atividade que liberta é a atração para o abismo ou pulso para o céu. Porque nós temos que entender que o egoísmo trabalha para si mesmo, que a vaidade trabalha para a ilusão, o vício trabalha para o lodo, a indisciplina trabalha para a desordem, o pessimismo trabalha para o desânimo, a rebeldia trabalha para a violência, a cólera trabalha para a loucura, a crueldade trabalha para a queda, o crime trabalha para a morte. Isso é muito sério, não poderíamos deixar de falar aqui, né? Então, por essa razão, no livro Vinha de Luz, o Paulo de Tarso nos recomenda: cuidado que temos que observar ante o assédio dos maus trabalhadores. Foi ótimo a Márcia ter falado dos fundadores da Casa de Jesus. Olha o fruto que nós colhemos do trabalho persistente deles, das dificuldades que eles venceram, né? Do pilar que eles foram, da edificação que nós construímos na nossa vida, na nossa alma, com o fruto do trabalho deles. Né? Então, o trabalho dos que trabalham servindo chama-se humildade, benevolência, esperança, otimismo, perdão, desinteresse, bondade, tolerância, caridade e amor. E somente através dele o espírito caminha na sua senda de ascensão, em harmonia com as leis de Deus. Então, o que você for fazer, faça com gosto, faça com alegria no coração. Você que está aprendendo, você está crescendo, você está evoluindo. Então, vá firme, cumprir a sua meta, cumprir a sua jornada. Né? E o Antônio Chiqueto
fala: o trabalho dignifica o homem através do amor ao próximo. A Vera Lúcia fala: servir é 1000 vezes melhor que ser servido. Sim, te coloca numa condição de ajudar. Então você está numa condição melhor, né? E nós temos um exemplo aqui de um trabalho edificante maravilhoso. Isso está numa palestra do Raul Teixeira. Ele narra uma conversa que ele teve com o Chico na Comunhão Espírita de Uberaba. E ele ouviu dele a história da psicografia do livro Paulo e Estevão. Então o Chico narra que o Emmanuel vem até ele e diz: Chico, eu preciso de 30 dias da sua disposição, da sua mediunidade, porque nós vamos narrar a vida de Paulo de Tarso. Ele era um mentor da evangelização do Emmanuel, e o Emmanuel queria mostrar isso para nós, né? Aí o Chico pensa: bom, eu vou tirar férias. E ele vai até a Fazenda Modelo, onde ele trabalhava, e ele fala com o senhor Rômulo: eu preciso de férias. Era o chefe dele. O seu Rômulo falou: Chico, nós temos muito trabalho. O que eu preciso, ao contrário de férias, é te colocar para trabalhar na biblioteca da fazenda, porque nós estamos com muito livro, precisando de encadernação. Você tem habilidade para esses concertos. E o Chico sai, triste, porque ele não conseguiu férias e ainda ia trabalhar na biblioteca por esses 30 dias. Aí ele conta, né, que o Emmanuel chega e fala: mas que ótimo, você conseguiu os 30 dias que nós precisávamos, né? E assim foi a rotina destes dias, recebendo, psicografando esse livro. Ele trabalhava na biblioteca no seu horário normal de trabalho, jantava uma sopinha e pelas noites e madrugadas afora, ele ia psicografando o livro. Mas o Raul Teixeira conta que ouviu do Chico, né, que o Emmanuel pediu ao próprio Paulo de Tarso para narrar a sua própria história. O Paulo projetava as imagens para Emmanuel, Emmanuel projetava as imagens para o Chico Xavier. Né? A emoção é tanta no final do livro, eu não vou contar, vocês ficam sossegados, né? Mas a emoção é tanta nas últimas páginas do livro que o Chico desmaia. Quando ele volta a si, o livro estava terminado. E ele ainda, cada noite, ele datilografava o que ele havia recebido por intermédio do Emmanuel. Do Emmanuel e de todos os personagens principais do livro que vieram escrever a sua própria história. Esse livro foi composto a N mãos, né? Eles vinham e psicografavam por intermédio do Chico a sua própria história, né? E o Chico, o livro foi publicado em 1941, então está fazendo 80 anos. Quando terminou esse livro, isso não é o Raul que conta, isso está em outro livro que eu li, que infelizmente eu não achei para colocar o nome aqui, né? Quando ele termina o livro, todos os espíritos que vieram psicografar por intermédio dele, vieram agradecer a oportunidade de trabalho e a força do exemplo revivido, né? E o Chico ainda foi convidado para um congresso no plano espiritual nos céus de Uberaba, né? Na época do lançamento do livro, e todos os personagens do livro estavam presentes, né? Olha que maravilhoso, né? Toda essa somatória em relação à época da psicografia do livro.
Mas fica uma reflexão aqui para nós, né? Vocês já pensaram se o Chico se posicionasse? A espiritualidade que me perdoe, mas hoje eu estou cansado. O repouso me faz bem. Se o Chico não tivesse cumprido com o seu dever, se não tivesse honrado com muita dignidade o seu trabalho em prol do bem, olha a importância do trabalho dele. Foi um brasileiro que dignificou o mundo físico e o mundo espiritual. Ele foi contemporâneo nosso. Ele não hesitou em nenhum momento diante do trabalho, da disciplina e do sacrifício pessoal em prol do bem. E é aí que Emmanuel fala para todos nós: o teu trabalho é a oficina em que podes forjar a tua própria luz, né? Então, isso é demais dar conta, é todo um aprendizado, né? E a Kátia fala: nas esferas superiores o trabalho é visto como bênção e nas inferiores como castigo. A Nájila também está falando: seja qual seja o seu problema, o trabalho será sempre a sua base de solução. Como eu quero ir além, eu não vou ler tudo, viu, Nájila? Você me perdoa. Porque nós queremos distância do mal. Mas para o mal se afastar de nós, a gente precisa esquecer que ele existe. Nós não podemos ser simplista e ser ingênuo que só da gente ignorar ele vai se afastar de nós. O que está sendo dito é que nós não podemos conferir ao mal a força, a honra da atenção permanente, né? Porque no caminho da experiência nós vamos encontrar dificuldades. É indispensável contar na caminhada com perigos e com desarranjos, né? Então não é a breve esforço que nós vamos nos afastar da influência do mal, mas temos em nós, e isso é muito importante, duas alavancas de força conjugadas, usadas devidamente, vai nos ajudar a superar o obstáculo. É a oração e o trabalho, é duas forças fantásticas que nós temos à nossa disposição. A oração nos clareia por dentro, granjeia em nosso favor um amparo divino sobre as nossas fraquezas. O trabalho vai burilar as nossas faculdades, vai atrair para nós o concurso do próximo, o concurso da espiritualidade. E é assim que nós vamos atenuando as nossas imperfeições, aos poucos, mas sempre, né? Sempre. Então não é isso que diz o nosso evangelho de hoje, no capítulo 5? Pedi a luz que vos clareie o caminho, ela vos será dada. Pedi a força para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos, vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, com confiança, com fervor. Então, qualquer dificuldade que você encontrar na estrada, oração e trabalho funcionam, são eficientes. Porque se for doença, mágoa, frustração, um contratempo, é essa chave de socorro que nós temos. E temos que trabalhar essas chaves dentro, no calor da paciência e na luz da esperança, né? Então, perante qualquer dissabor que tenhamos ou provação, empregamos a oração e nos apliquemos ao trabalho com o auxílio da oração, né? Então, nós vamos seguir adiante com a consciência livre,
né? E aqui o Emmanuel faz uma reflexão fantástica para nós hoje. O trabalho é sempre instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem nos prender. Em todos os lugares do vale humano há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Então vamos servir de boa vontade, porque nós servimos a Deus e a Jesus e não as criaturas, né? É o Senhor que vai nos conduzir aos cimos da vida. Porque se tem uma coisa que depois dessa reflexão nós temos certeza, é que nós vamos chegar na espiritualidade, com a soma das oportunidades que nós enfrentamos, das barreiras que nós vencemos, dos sacrifícios que nós fizemos para vencer essas barreiras. Nós vamos ser a soma da luz que nós adquirimos no nosso caminho e na nossa caminhada. O aprendizado fica, é nosso, é fruto do nosso esforço. Gente, eu vou parar por aqui. Que Deus abençoe a todos. Que vocês tenham um domingo excelente. Vamos somatizar toda essa reflexão, porque é um aprendizado que vai adentrando o nosso espírito. Que Deus esteja conosco e no meio de nós. Que assim seja, né? É isso aí. Um bom dia para todos.